Aline, Oi, cadê você, Aline? tô Oi, aqui. querida. Olha, Maravilhoso. Já começamos bem. fiz 3 lives com juízes. O primeiro palhaço que me aparece me causa isso. A culpa é do palhaço. Gente do céu, mas foi uma loucura. Mas estamos aqui, né? Deu Estamos certo. aqui. Deu certo. Eu. Você está me Muito escutando obrigada. bem? Tô. E você? Tá me ouvindo bem daqui? Tô. E eu achava que era eu. E eu falava assim, gente, mas meu celular. Aí eu falei com a minha madrinha, me dá seu celular. E aí eu tentava no dela. E eu falava assim, mas mesmo assim eu não consigo escutar o que ela tá falando. Aí agora estamos aqui. Não, aqui, ó, conversa de bastidor. A gente sempre testa antes para não ter problema. Mas a Aline teve um imprevisto, não deu para testar e o imprevisto veio para mim. Estamos Muito aqui. obrigada pela Obrigada a presença de você. todos. Eu vou apresentar a Aline de novo para vocês, que eu não sei, eu falei já faz um tempinho e ninguém me ouviu, né? Mas o Palhaço Sem Juízo abriu uma série de lives para contar do espaço onde a gente atua, né? Porque nós somos artistas, atores, palhaços, mas a gente atua em ambientes adversos, como um fórum de criminal ou de família, enfim. E a gente fez, então, 3 conversas com juízes para contar, né, a doutora Tatiane Moreira Lima, a doutora Ana Carolina Belmudes e o doutor Mário Rubens Assunção, para contar desse universo do judiciário que a gente pouco conhece, e de projetos junto a vítimas, junto a agressores, tal. E agora a gente queria conversar com palhaços, artistas, que também atuam em espaços inóspitos, como no caso a Aline Moreno, que é a fundadora de um projeto belíssimo, o Palhaço Sem Fronteira Brasil. Então, muito obrigada, querida. A gente faz muito tempo que não se vê, né? Sim. Nossa, obrigada Finalmente a você. hoje É um aqui. prazer. Um prazer estar aqui conversando com você, Soraya, que é uma pessoa que, enfim, também foi uma das pessoas que me acompanhou na minha formação, né? Quando eu fui estudar lá nos Doutores da Alegria. E Lá na acho muito. escola, né? Lá na escola, acho que foi uma das primeiras turmas, né? Só que tipo que eu fiz. Inclusive junto com o Vitor, que De também atua formação com de você. palhaço para jovens artistas, né? Não, eu fiz Acho aquela que formação de 2000 era uma formação de palhaço um, palhaço 2, era P1, P2, que isso. é, Mas era formação básica de palhaço. era formação básica de palhaço, era formação básica de É, palhaço. E que foi, a gente. não, fala. Não, fala, Fala você, fala assim. você. Não, e Já tentou. foi muito importante. Eu conheci pessoas ali, né? Inclusive o Vitor, que trabalha com vocês também, que é uma pessoa que trabalha. Hoje em dia a gente também atua em outro projeto. E, e conheci também mais do Lecoque com a Roberta, que também atua no Palhaço Sem Juízo. Então foi um momento muito importante, assim, de trabalho, né? Mas foi também um momento que eu conheci o Palhaço Sem Fronteiras, né? Que foi, tipo, que eu conhecia né, a gente aqui no Brasil tem muito essa referência do palhaço de hospital, né? Que é uma coisa que com os doutores ficou muito conhecida, mas eu sempre tive uma vontade de trabalhar em outros lugares, né? Porque conhecendo, né, o arquétipo, né, do palhaço, da palhaça, né, da figura cômica, a gente vê a potência de entrar com ele em vários outros espaços. E foi aí que eu conheci o Palhaço Sem Fronteiras, e aí eu conhecia só pela internet, né? Falava, ai, que lindo, né? E aí, por, por coisas da vida, né? E por privilégios também da vida, eu tive a oportunidade de estudar em Barcelona. Teatro físico, que é o método Lecoq, só que em Barcelona, né? E que eu tinha já tido uma experiência, inclusive, no curso, nesse curso que você também ministrava, e junto com a Roberta. E aí foi uma coisa que mudou a minha vida, porque eu cheguei em Barcelona e eu sabia que o Palhaço Sem Fronteiras era de lá. Então eu bati na porta deles e falei, quero trabalhar com vocês, né? Então fui lá
E aí daí, sei lá, muitas coisas aconteceram, né? Tô falando aqui, né? Você pode me perguntar as coisas, porque Pode falar, pode eu vou falar. falar. Mas aí foi um Ah, pouco isso, assim, eu cheguei para perguntando assim, ah, quero trabalhar com vocês, e aí eles falaram, mas e aí, o que que você tem para oferecer? E realmente, né, acho que de 10 anos para cá, muitas coisas mudaram, mas num primeiro momento eu tinha a vontade da pesquisa, mas não tinha tantas coisas. No Palhaço Sem Fronteiras tem uma coisa muito de você ter números, né? Porque você vai em áreas muito grandes. Então, às vezes, o palhaço relacional, que a gente chama de relacional, mas essa coisa mais intimista, às vezes é difícil de você conseguir, né, em determinados espaços. Agora a gente tem olhado em outros lugares, mas em espetáculos grandões, assim, né, tipo, sei lá, você vai no acampamento de refugiados, você apresenta para muita gente, né? Então, aí eu fui atrás de fazer vamos no. trinchar um pouco isso para o público conhecer, porque o Palhaço Sem Fronteiras é sem fronteiras mesmo, né, Aline? Sim, Você fundou, é, a tua formação é de atriz e depois você se especializou na linguagem, né? Você fez Célia sim. Helena, é isso, né? Eu fiz Célia E a, Helena. Fala, porque tem umas cortadinhas, não, eu não sei quando continua e quando começa. Fala. e aí você foi viver a palhaçaria, né? Desde o Célia eu estudei com o Marco Antônio Rodrigues, que é o diretor, ai, ops, que vocês conhecem, quer dizer, vocês, né? Ele é conhecido no meio Do teatral. grupão, E o Marco é do Folias do tal, Folia. e ele sempre falava assim: Ah, Eline, você tem uma coisa cômica, né? E ele me colocou para fazer todos os personagens cômicos. E aí, conhecendo a palhaçaria, eu comecei a pesquisar. E fui para Argentina, aí estudei nessa escola, depois fui estudar no Rio de Janeiro com tal, não sei o quê, e pesquisando, né? Assim, porque realmente eu acho que é um caminho sem fim, né? A pesquisa da palhaçaria, né? É uma coisa que e cada vez mais eu entendo o que sou eu, né? Hoje em dia eu dou algumas aulas, né? Faço algumas formações e entendo também qual que é a minha pedagogia em relação a isso, das pessoas que eu aprendi, as vivências que eu tenho como palhaça nos lugares que eu atuo e a pedagogia que eu quero instaurar como palhaça também, que por exemplo, hoje em dia é muito mais focada no prazer do que, às vezes, aquela pedagogia que é mais dolorida, que é tipo, você tem que olhar suas coisas. Hoje em dia, é tipo, eu com todas essas referências, eu fui buscando, tipo, o que que eu quero, como eu posso ser palhaça, né? E antes era muito, tipo, mais como eu só escutava, né? É que o palhaço tem esse aspecto, né? A gente pode chamar de personagem, mas se você faz o Hamlet, todo mundo, né? Qualquer um pode fazer uma montagem, uma concepção. O Hamlet é o Hamlet do espetáculo. Então, qualquer ator pode fazer, né? Uhum, Mas o palhaço, por exemplo, quando alguém imita o Chaplin, a gente nunca fala, ele é o Chaplin. A gente está dizendo, ele está imitando o Chaplin, porque o uhum. palhaço tem esse caráter único, né? E aí, no processo de ensino, tem metodologias que trabalham muito uma questão da falha, do erro, dessa dimensão mais pessoal e individual, né? Enfim, são caminhos Não, diferentes, né? mas eu acho, sabe, Soraya, que realmente é muito interessante isso de trabalhar a dimensão da falha, né? Mas eu acho que o como trabalhar a dimensão da falha, eu acho que não é não trabalhar, sabe? E não fazer essa escolha. Mas o que eu tenho pensado é como a gente faz isso, né? Diante de como a gente toca nas nossas vulnerabilidades, né? E eu que atuo em áreas de alta vulnerabilidade social, né? Socioeconômica, vulneráveis todos somos, né? Então, isso é até uma coisa que eu penso sempre. Vulneráveis somos. E cada vez mais eu tenho entendido essa vulnerabilidade não é só em determinadas regiões, né? Vulnerabilidade está em todos nós. Mas, tipo, como fazer isso? E como a gente consegue ter prazer para olhar essa nossa vulnerabilidade, né? Então, é mais nesse lugar que também, atuando em áreas de muito sofrimento e muita injustiça social, é quase uma opção de sobrevivência para a atuação dessas áreas, sabe? É uma escolha assim é uma escolha quase para sobreviver, né?
enfim. Então, vamos entrar no Palhaço Sem Fronteiras. Qual que é a natureza do Palhaço Sem Fronteiras? Ó, o palhaço... Qual a relação de intervenção que vocês fazem? Tá, Aí a gente destrincha um pouco esse como que você está falando, né? É, tá, em relação ao público, enfim, de tirar o óculos beleza. aqui, senão eu queria ler, eu não enxergo o que Claro. as pessoas comentam, mas o óculos atrapalha. O Palhaço Sem Fronteiras é uma organização internacional, né? Sem fins lucrativos. Internacional, porque a gente está presente em 14 países, mas é como se fosse um. Todos são independentes, mas ao mesmo tempo todos fazem parte de uma mesma federação, que é o Palhaço Sem Fronteiras Internacional. Esse Palhaço Sem Fronteiras Internacional é um órgão onde a gente coopera e colabora com todos esses países, inclusive o Brasil, né? É o primeiro da América Latina. E nesse sentido, a gente também tem, como organização, a gente tem pensado também o que é ser um palhaço sem fronteiras na América Latina, né? O que é ser um palhaço sem fronteiras com os nossos conflitos. E isso a gente pode, se você quiser em algum momento, conversar especificadamente disso, porque isso é um outro mundo, né? Porque o Palhaço Sem Fronteiras Uhum. ele foi fundado em Barcelona pelo Tortel Poltrona e pela Montserrat Trias, que é a companheira dele, eles são um casal, né? Em 1993, quando estava ocorrendo a guerra da ex-Yugoslávia. Então, tinha uma comunicação por cartas de uma escola de Barcelona com o campo de refugiado. E, através dessa comunicação, eles receberam uma carta pedindo outras coisas que não fossem a ajuda humanitária de casa e Humanidade. alimentação. E esse pedido partiu das crianças, né? Isso eu acho que é uma coisa que, para mim, eu sempre fico arrepiada. Eu contei já essa história 500 vezes, sempre fico arrepiada. Espero que eu sempre fique arrepiada pro resto da minha vida. É, mas Mas é de arrepiar. porque realmente tem um quê genuíno, né? De quando uma criança ou quando um grupo de crianças fala, mas eu também quero ser criança, né? Eu também quero ter esse direito à infância, independente de eu estar num campo de refugiado, né? E, e a partir disso, essa comunicação, a escola entra em contato com o Tortel, porque o Tortel é um palhaço bem famoso na Espanha e principalmente na Catalunha. E eles começam essa primeira ida, que eles pegaram a Kombi, foram com a cara e com a coragem, né? Era um país relativamente que dava para ir de carro, né? Então eles fizeram essa transição, essa viagem, e disso, quando eles iam embora, eles perguntaram, mas e aí, quando que vocês vão voltar, né? E daí, e daí surge, tipo assim, a gente precisa voltar. E essa é uma grande questão, né? Porque a gente precisa voltar, mas às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, depende muito do contexto. Mas aí, só em relação à natureza, então começa assim, né? Isso é um começo há 27 anos atrás, dentro de um país europeu que começa com isso, né? E hoje em dia a gente tem 14 países, onde tem Estados Unidos, onde tem Brasil, onde tem África do Sul, que esses contextos também vão mudando, né? Do que é o Palhaço Sem Fronteiras, do que precisa cada Palhaço Sem Fronteiras, né? E de como ser cada Palhaço Sem Fronteiras, porque, querendo ou não, nós fomos colonizados, então a gente também não quer fazer uma arte que tenha esse lugar. Não que os outros Palhaços Sem Fronteiras façam isso, mas de alguma maneira é diferente quando um país que não passou por isso recebe uma apresentação e quando um país que já viveu aquilo traz. Enfim, é uma outra perspectiva que a gente tem trazido do Palhaço Sem Fronteiras, mas basicamente a gente faz atuação, né, espetáculos e cortejos musicais, e principalmente cada vez mais formações, né, tanto para artistas locais que podem continuar o trabalho de alguma maneira, não o nosso trabalho, mas trabalhos artísticos em lugares onde nem sempre a gente consegue voltar, então a gente tenta ali também dar novas ferramentas potenciais para as pessoas e também para outras pessoas que não são artistas, como agentes sociais, como professores e professoras, ferramentas lúdicas e de palhaçaria e de jogo para quem também atua na área social, né? Isso é um pouco do que a gente faz, assim, hoje em dia.
Vocês fizeram expedições já na África, na Ásia, dentro do Brasil, na América Latina, né? Que, o, que, do que se ri, Então, Aline? eu acho que o riso, é difícil falar de um riso universal, né, Soraya? Porque tem o riso cultural, eu acho que a gente fala de muitos risos, né? Mas existe um riso físico, né? Existe o riso que é uma questão que a gente aprende quando a gente estuda palhaçaria, que é a questão do rompimento da lógica por si só, né? Que é assim, quando você cai, você tá andando e você cai, é engraçado. E é engraçado aqui, é engraçado no Saara, é engraçado na Síria, é engraçado porque, né? Agora, é claro que tem costumes culturais, por exemplo, tem países que eu não vou saber exatamente qual país, eu não sei se era Burkina Faso. Eu sei que tem um país que não foi eu que passei essa experiência, mas que eles tiveram uma experiência de fazer um espetáculo de mágica e tem a questão, né, de fazer mágica num lugar onde a magia é muito importante. Então, aquilo trazia pavor em vez de trazer riso. Então, o riso, ele não é o mesmo, né? Tipo assim, apesar, né, do humor físico funcionar em todos os lugares, eu acho que tem um lugar da conexão gerar o riso, independente do lugar que você tá, mas o riso, ele é diferente, né? Tipo, a gente foi apresentar numa aldeia tupiniquim, eu até contei essa história esses dias, e a gente percebeu muito, porque a gente chegou a primeira vez e a gente pensou muito para ir lá, porque tinha toda uma questão de não aculturação, de não chegar, né, assim, impondo. Isso é uma das coisas que a gente tem mais cautela, né? Porque é muito importante, né? Você não existe uma verdade do riso, né? E aí a gente chegou lá e a gente fez meio, ei, não sei o quê, né? Como se a gente estivesse aqui em São Paulo fazendo. E eles riam um pouco para dentro, sabe? Assim, e aí a gente saiu de lá e falou, mas o que a gente fez? E aí no ano seguinte a gente foi no mesmo lugar, eles super queriam que a gente fosse, mas aí a gente foi com uma escuta muito maior e a gente foi mais calmo. E aí o espetáculo rolou muito melhor. Então, assim, eu acho que o riso, ele tem a ver com uma escuta também. Eu acho que ele chega, ele acontece nos lugares, mas ele tem tempos diferentes, né? Então, às vezes, uma queda para quem mora em São Paulo é diferente de uma queda para quem mora em outra cidade, outro país. Enfim, um pouco isso, assim. E vocês, vocês se conectam com os palhaços locais, né? Quem é essa figura, né? No Saara, na aldeia indígena? Como que é se esse palhaço com nariz vermelho, né? Que eu vejo que vocês usam, vocês adotam, né? Uhum, uhum. Essa figura clássica, né, para nós, assim, ocidental, do nariz, até o nariz é um bom identificador, né? Se você está num ambiente diferente, o nariz te localiza, né? Mas como é que é em outras culturas, o, qual que é a manifestação do palhaço? Onde que ele É, e onde, né? tem muitas coisas em relação a isso, porque tudo é vivo e mutável, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem até conversado em relação a isso, porque mesmo a palhaçaria, o brincante, né? O que que é um, que é outro, o que que precisa, o que não precisa. Então, assim, eu acho que eu acho que tem o nariz, mas também se precisa não ter ele, precisa ter só o jogo, não é um problema, sabe? Porque também a ideia é um pouco de quem trabalha com a gente, quem, né, seja sempre artista profissional, isso é uma das coisas que a gente trabalha, e isso também é um espaço, né? Só para estabelecer de que às vezes o nariz vai te dar um passo para trás, dependendo da cultura que você for, dependendo, né, do lugar. É, quando a gente foi para o Saara, por exemplo, eles tinham a referência do palhaço, porque o Palhaço Sem Fronteiras já tinha ido para lá, o Palhaço Sem Fronteiras Espanha, mas chama Muherij em árabe, o palhaço, né? Mas ele entendia o jogo.
Então, o jogo, a figura, ela realmente, ela vai muito com o jogo. Então, quase que assim, tem o nariz ou não tem o nariz, não é algo que mude tanto. Agora, a gente teve uma reunião com a África do Sul e a gente estava conversando exatamente disso, porque eles têm algumas questões lá, que eles não, muitos países que o Palhaço Sem Fronteiras África do Sul trabalha dentro do continente africano, não se identifica com o nariz de vermelho. Então, não existe essa conexão que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem, inclusive, na América Latina em geral, apesar de nem todos os lugares da América Latina, mas em geral a gente tem. E eles falam muito dessa pesquisa que a gente quer também cada vez mais desenvolver, para não ser um palhaço eurocêntrico, né? Para não ser um palhaço. Uhum. E com todo o respeito a tudo que a gente estuda, porque eu adoro o nariz vermelho, né? Mas, tipo, como a gente pode cada vez mais pensar em se aproximar das pessoas, né? E aí, quando você me pergunta em relação a onde a gente vai trabalhar, com quem a gente conversa lá, ou com quem a gente faz relação, tudo depende, né, Soraya? Porque depende muito do lugar. Quando a gente vai na aldeia do Piniquim, a gente fala com o cacique, né? Que a gente fala com, não diretamente com o cacique primeiro, a gente fala primeiro com a associação de moradores, ou alguém de cultura ou de assistência social ou da educação, que tem contato, a gente vai muito em contatos com as escolas, mas, por exemplo, para entrar numa aldeia, você tem que ter autorização do cacique, né, nesse caso, porque Uhum. você tem que atravessar o rio, né? E primeiro, você tem que saber. Eu lembro que quando a gente foi a primeira vez, a gente ficou assim, meu, será que eles vão querer? Aí a última vez que a gente foi, a gente só ia apresentar, e eles falaram assim, não, fica aí, porque agora a gente pensou em chamar os outros, porque aí a gente já estava com mais confiança, né? Porque eles já foram tão oprimidos pelo homem, pela mulher, pela branquitude, que, num primeiro momento é muito, às vezes nem sempre eles querem receber, né? Porque eles não sabem exatamente o que essas pessoas querem. O Depois que que eles veem vem, né? que são palhaços e palhaças, eles falam, ah, tá bom, né? Assim, a gente só quer se divertir junto, né? Mas isso depende no Saara, por exemplo, é um acampamento de refugiados. Então a gente teve muitos protocolos. Então, nesse ponto, no Sudão do Sul, estou falando de outros países, tá? Assim, que a gente teve um protocolo que foi muito, que é um país que está em guerra, né? Então, assim, a gente estava junto com a ONU, você tem que estar junto com órgãos, tipo, que tem uma estrutura. Não dá para sair, chegar num acampamento de refugiado sem um mínimo de estrutura, né? Assim, porque é perigoso, né? Por exemplo, universidades também. No México, a gente trabalhou com bastante universidade que tem parceria com centros de acolhida de pessoas em situação de imigração. Então, sempre a gente busca essa relação local e aprofundar essa relação cada vez mais também, sabe? Assim, de... Porque não é só a palhaçaria, né? Tipo assim, a palhaçaria é uma parte do que a gente faz. Existe também um querer saber o que está acontecendo, entender geopolítica, entender por que esses conflitos existem, e, né? Não que a gente vá, como palhaço e palhaça, falar deles, mas a gente quer realmente que os artistas saibam o que está acontecendo quando eles vão para lá. Então, esses laços, eles precisam cada vez estar mais fortes. Assim. Não sei se eu te O, respondi. Tor- o Tortel tem uma história bonita que uma vez ele parou por 4 horas uma guerra civil, né? Era vizinho contra vizinho. Eu não lembro o lugar, assim, mas ele contando que ele foi fazendo tudo, né? E é engraçado que a temática dele, ele trabalha muito com a morte, né? Os números dele sempre tem a morte, a despedida, é, é muito bonito como ele atravessa esse tema que é tão nevrálgico, né? Ele tem um número que ele dá uma bomba para... Ele pede para a plateia quem é a criança mais corajosa do lugar e entrega uma bomba, né? Que naturalmente vai explodir nele, né? Não na criança. Enfim, Ah, aí tem um lado
cômico, o resgate cômico que é incrível, né? Mas vocês escolhem porque vocês lidam tanto com situações de guerra, quanto com acampamento do MST, com conflitos e aldeias Crimes. indígenas onde... A gente vai, Oi? a gente vai em vários lugares. A gente vai em vários lugares. É de crimes ambientais também, né? Assim, aqui no Brasil a gente fez já foi duas vezes para Altamira e para onde tem a o desalojamento das pessoas da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Também. Então, fomos Brumadinho também Brumadinho, né? Rio Doce. A gente tem muita barragem, E, né? Também, assim, esse é um problema, né? e como que vocês... que conteúdo? Como que vocês pesquisam conteúdo? O que vocês Tá. levam, assim, na mão? Então, depende muito do projeto, né? Porque, por exemplo, a gente tem projetos, o Palhaço Sem Fronteiras Brasil, a gente tem feito muitas parcerias com outros Palhaços Sem Fronteiras, né? Uma é uma maneira também que a gente tem de viabilizar nossos projetos, né? Tipo assim, que é com a parceria da gente conseguir fazer a logística aqui e conseguir também a parte financeira de conseguir comprar, pagar as passagens, pagar a hospedagem, né? Porque tem todo esse custo. E então, normalmente, por exemplo, os últimos projetos que a gente fez na fronteira com a Venezuela, e vieram dois palhaços, uma belga e um francês, e mais dois palhaços daqui, né? E aí, o que acontece? A gente tem poucos dias, muitas vezes, né? Por exemplo, o Palhaço Sem Fronteiras França, vou dar um exemplo, né? De que eles já estão há 20 e poucos anos fazendo, eles conseguem, hoje em dia, chegar uma semana antes no campo, né? Quando eu falo no campo, é no lugar, né? Onde vai trabalhar. E aí eles conseguem, às vezes, fazer uma coisa de pegar os elementos do lugar para criar o espetáculo. Mas normalmente o que a gente faz é ter já algum número, né? Você tem os seus números, seja de habilidade ou estruturas clássicas, e a gente coloca e a gente cria esse espetáculo, a gente amarra esse espetáculo. Então, quando a gente fala de pessoas que vão se encontrar 3 dias para subir o espetáculo, né? Então, sim, 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 entendeu? Não tem muito tempo de, mas será que a gente devia fazer desse jeito? É tipo, vamos. E aí existe muito uma descoberta de o que funciona e o que não funciona, né? Mas normalmente a gente mescla muita música, né? Música é uma coisa que a gente sempre tem. Sempre tem alguns palhaços que são mais relacionais, que sempre tem algum número que é com o público, né? E sempre tem alguma habilidade, porque é aquela coisa do circo mesmo, né? No Palhaço Sem Fronteiras tem a característica do circo, tem a habilidade e tem o dionisíaco e tem o apolíneo, né? Tem tipo porque as crianças também gostam muito de ver as habilidades, ainda mais em espaços grandes, assim, elas têm muito isso. Mas a gente tem também, por exemplo, um espetáculo chamado Entre Pontes e Muros, que foi um espetáculo que a gente criou a partir das nossas experiências, que são quatro palhaços fugindo de um acampamento, ou fugindo de um conflito, e eles, De uma situação. nesse meio, a gente colocou esquetes clássicas, mas sempre dentro do conflito do que é fugir, né? E para onde a gente está indo. Mas essa é uma pesquisa que a gente vê que é super importante e cada dia mais só que quando a gente vem com outros palhaços, por exemplo, a gente foi trabalhar com os Estados Unidos, é muito diferente, né? Então tipo, é um intercâmbio cultural também, né? Quando você trabalha com e ao mesmo tempo é tipo o que as pessoas querem naquele lugar, né? Então, e muitas vezes a gente não fala sobre o tema, dependendo, por exemplo, Brumadinho, a gente fez uma opção de não tocar no tema. Agora, o Rio Doce, porque eu acho que é um ponto importante, porque, por exemplo, no Rio Doce, no primeiro ano, a gente fez várias apresentações. A gente fez, tipo, 17 apresentações em 7 dias, assim, foi, tipo... Porque é uma coisa meio que a gente vai, apresenta em todos os lugares, para todo mundo, para dar aquela regenerada na galera, tipo assim, depois que passou a tragédia, né? Tipo, vamos...
porque a alegria faz isso, né? Mas no segundo ano a gente criou uma música. No terceiro ano que a gente foi, que foi depois de 2 anos, que a gente ficou 2 anos sem ir, no segundo, quando a gente voltou, a gente percebeu que era necessário a gente cantar a música, por mais triste que ela era, de palhaço, porque era uma música que fazia lembrar também que aquilo tinha acontecido. E, tipo, a gente fazia todo o espetáculo, mas a gente cantava a música também como uma memória e como uma maneira de resgatar que aquilo ainda está acontecendo ali, que aquilo não está resolvido. Então, depende muito de cada relação que é criada naquele ambiente e o que é necessário, né? A gente pergunta muito também para as pessoas o que que eles querem, né? Porque eu acho que também tem isso. Às vezes querem que fale sobre machismo, às vezes querem que fale sobre violência doméstica, às vezes querem que fale sobre tráfico de pessoas, mas a gente não coloca explicitamente isso dentro do espetáculo, né? A gente coloca isso através da criatividade da palhaçaria, né? E aí depois se abre uma discussão, é isso que acontece? A localidade discute os temas, Olha, quando a gente foi para, eu fiz um projeto na Nicarágua, mas não teve discussão do tema, mas foi sobre que para mim foi um projeto muito importante que era eles pediram para a gente falar sobre a questão do machismo, mas eles não queriam que a gente entrasse numa palestra. Porque o que eu acho, o que a gente percebe muito Mas dentro do como é que palhaço, é? Eu vou te interromper, mas eu vou claro. te pedir, porque tem muita mulher no elenco, né? E eu já vivi situações aqui no Brasil de estranharem o fato de ter uma palhaça mulher. Eu, de, de ser uma quebra de paradigma, dentro de empresa, dentro de lugar grande, assim. Mas cadê o outro palhaço? Mas eu acho que Sou é eu. super Então, me coerente isso que você está. choque, né? Então, E, como que e, é isso para e você? isso é uma das coisas que a gente tem como base, que é assim, quando a gente coloca, e aí eu acho que eu não vou falar só de mulher, e talvez ainda falte muita representatividade dentro do Palhaço Sem Fronteiras Brasil, e para quem está escutando a gente, ou vai escutar, a gente está nessa busca, né, de poder representar o que somos, né, porque quando a gente representa, quando a gente tem uma pessoa negra, ou negro, ou uma mulher, ou um homem, a gente está representando atores, arquétipos sociais, né? Tipo, arquétipos do mundo, né? Tipo, ou uma mulher da terceira idade, ou uma mulher jovem, trans, eu não sei. Eu estou dizendo assim, em geral, eu estou falando, Aline, não só do Palhaço Sem Fronteiras. No Palhaço Sem Fronteiras, a gente começou a perceber isso, porque isso a gente tem já estabelecido, então é mais fácil de eu falar, as outras coisas estamos em construção, mas a gente tem uma busca de equidade racial e equidade de gênero. A equidade de gênero a gente já conseguiu, porque desde o começo, quando existiu a fundação do Palhaço Sem Fronteiras, isso foi algo estabelecido, e todos os espetáculos eles iam ter metade de homens, metade de mulheres, ou mais mulheres do que homens, porque e aí eu vou contar a história da Nicarágua, porque foi nessa história que também eu vi a importância, porque, tipo assim, a gente fazia uma cena, porque eles falaram, então vocês fazem uma cena sobre machismo, sobre não sei o quê, e a gente falou, putz, eu não queria chegar lá e falar assim, olha, machismo, não seja machista, não sei o quê, né? E aí a gente teve uma ideia de fazer aquela cena de malabares, sabe? Aquela cena que uma pessoa faz malabares e a outra vem e rouba os malabares por trás. Ah, Então, um palhaço estava fazendo vem por trás, malabares. né? E aí a outra palhaça vinha por trás e roubava os malabares. E as crianças, tipo, ela tá roubando, ela tá roubando. E aí ele falava assim: não, você é uma mulher, você não pode jogar malabares. Ele fazia esse comentário. E aí a gente, de palhaça, tinha mais duas palhaças, eram três palhaças e um palhaço só. E a gente falava assim, quê? Como não pode? Aí a gente começava, sí se puede, sí se puede, porque, tipo, tipo, é um grito, né, que no circo que a gente sempre fala para as pessoas. E aí ela pegava e pegava os malabares dele e começava a jogar. E aí chegava um momento que ela falava assim, e aí, vamos jogar junto? E aí eles faziam aquele número, eu também me arrepio, sempre que eu conto essa história. Eles faziam aquele número de passe de clave, né? Troca. E chamava uma criança no meio e eles jogavam juntos, né? E
E era muito engraçado a cara das crianças, porque num primeiro momento era as meninas faziam assim, tipo, ela não pode, ela não pode. Quando via que ela fazia, era muito potente de olhar e falar assim, mas eu posso fazer aquilo? Óbvio que a gente sabe, né, Soraya, que a gente não vai mudar uma estrutura social, mas quanto à magia, a criatividade, ela pode despertar na gente uma possibilidade da gente olhar e falar assim, cara, eu posso fazer isso, eu posso ser uma mulher e tô na área de conflito, eu posso ser uma mulher e ser palhaça. A função da arte é transpor, né? A gente pode sim projetar outras possibilidades, né, Aline? Acho que a atuação do Palhaço Sem Fronteira, do Palhaço Sem Juízo, dos Doutores da Alegria, acho que vai muito, e de tanta gente, né? Não estou citando, falando aqui do quintal de casa, né? Mas tanta gente que faz um trabalho é transformador, né? Você abre uma possibilidade, assim, super importante. Como que é, né? Você está contando do impacto do público. E como que vocês são impactados pelo público, Aline? Você falou das crianças agora, né? Desse arregalar de olhos, assim, dessa epifania, né? Oh, pode? Posso, né? Como, como que eles mexem com vocês? Como que... Porque vocês Ah, trabalham com adulto, trabalham com criança, como que é essa qualidade? eu acho, nossa, é uma loucura, assim, né? É uma loucura dentro da gente, né? Eu Eu fiz 15 projetos, Soraya, desde que eu comecei em 2000 e, assim, foram 15 assim, sabe? Fui para a Amazônia, para o México, não sei o quê, nananã, não sei o quê. E aí chegou um momento que eu falei, calma aí, né? Como que a gente digere? A Porque Fundação do Palhaço Sem Fronteira Brasil, você é a fundadora, é 2016. 2016, eu e o Arthur Mas você já Toroshima, trabalhou com Portel lá, né? Você trabalhou antes com eu, ta- eu o Palhaço Sem trabalhei, Fronteira Mundo. a gente trabalhou com Cromossomos, que é a minha companhia, que eu tenho uma companhia junto com outros companheiros e companheiras de palhaçaria. A gente trabalhou com Cromossomos e o Palhaço Sem Fronteiras Espanha apadrinhou a gente, né? Mas a gente não foi com o Palhaço Sem Fronteiras Espanha, a gente foi, tipo, com o suporte do Palhaço Sem Fronteiras Espanha. Mas eu trabalhei com o Palhaço Sem Fronteiras Estados Unidos algumas vezes já, eles são bem parceiros nossos. E eu fui para Nicarágua, para Colômbia. Eu fiz uma coordenação de projetos na Nicarágua, que foi o meu primeiro projeto que eu fui coordenar. Nem existia Palhaços Sem Fronteiras Brasil, né? Ainda. Então inclusive foi um dos requisitos para existir, né? Eu ir lá coordenar um projeto que para ver, porque eles precisavam saber se a gente dava conta de fazer isso, né? E a gente está dando bastante conta, tipo assim, mas Que legal. mas falando como a gente é impactado, eu acho que às vezes a gente não É, tem dimensão desse impacto, né, assim, na hora, né? Porque muitas vezes, eu acho que você que trabalhou muitos anos em hospital, você sabe disso, muitas vezes é muito dolorido. E eu acho que a doença, ela é dolorida, né? Mas a injustiça social, ela é muito dolorida, né? Porque a gente sabe que existem culpados para isso, né? Mais que culpado, para a gente não entrar num termo católico de culpa, né? Mas existem responsáveis para isso. Então, isso, eu acho que tem muitas coisas, tem muita alegria, né? Que você fica muito alegre de ver 5 mil pessoas, de ver 2 mil pessoas, ou de ver 5 pessoas que, né? Assim, eu até tenho uma história de um homem que ele tinha caminhado 15 dias lá no México e ele tava com o pé em carne viva. Eu falei, gente, o que que a gente vai apresentar para essas pessoas, sabe? Tem hora que você fala, meu Deus, tá aqui que... E aí, depois da apresentação, ele pegou na minha mão e falou assim, meu coração voou. E aí eu falei, meu Deus do céu. E para mim, eu falei, ele falou, aí eu falei, mas
Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, fixamente, e falou assim: eu achei que eu não tinha mais direito a rir, né? E obrigada por vocês terem vindo aqui fazer eu rir, porque as pessoas já esqueceram de mim. Então, assim, eu acho que para mim não é só tipo uma coisa minha, é para mim é uma responsabilidade social minha fazer isso, sabe? Tipo, é atuar também nos lugares que estão invisibilizados, que estão sofrendo injustiça. É, então, para mim tem um lugar muito que tipo eu preciso fazer isso como minha ação de vida, sabe? Mas não é Uhum. sempre fácil, né? Tem horas que é dolorido, tem horas que é triste. A gente tem, no Palhaço Sem Fronteiras, a gente passou, a gente fez durante um ano um processo junto com psicólogas do SEDES, que trabalham também com pessoas em situação de imigração, um grupo de escuta, né? Das pessoas que estavam fazendo projetos. Mas eu acho que o que a gente mais leva é que, enquanto existir isso no mundo, isso impacta em mim também, né? Então, quando a gente vê situações de, de dificuldade não sei essa palavra, sabe? Mas eu falo injustiça porque é muita injustiça, sabe? É, tem coisas que elas dão muita raiva mesmo, né? E Que o que eu, tem coisa que acontece que é a natureza, né? Mas o jeito que o homem resolve as coisas é sempre muito desigual, né? Que a humanidade resolve. mas olha, a gente teve poucos. Eu tive um lugar que eu fui trabalhar que foi a natureza, que foi eu, Aline, né? Tipo, outras pessoas palhaças sem fronteiras já tiveram outras experiências que foi o terremoto, né? E aí, terremoto, eu nunca tinha visto a dimensão do que um terremoto faz, e aí, quando eu fui trabalhar, foi bem chocante, né? Aonde, Mas Aline? no México, no No México. México. E aí, só que o que fazem depois do terremoto também a maneira que se trata as Na pessoas mão. depois. Então, tipo assim, tem um lugar que dá para impedir as coisas, né? Nesse sentido, agora, eu acho que o que mais para mim me fascina é o sentimento de empatia, né? Que cada vez é maior, e de alteridade, de ver o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse, mas aceitar. E isso eu acho que não tem, para mim não tem muita separação entre ser palhaça, entre ser Aline pessoa, entre ser Aline. Então eu acho que eu tenho crescido muito como pessoa, sabe? E, tipo, quanto mais gente você conhece, mais situações você vê, mais você quer viver. E isso me dá vontade de viver, não me dá vontade de morrer. Isso não me dá vontade. Eu nunca tive uma vontade de falar, meu Deus, eu quero morrer por causa disso. Eu falo, não, eu preciso viver mais, porque eu preciso de mais força para poder fazer. Então, cada vez que eu vou num projeto, eu tenho ideia de fazer outro projeto, sabe? Tipo assim, eu não tenho vontade de parar de fazer os projetos, sabe? Eu quero fazer mais um, porque a gente precisa de muitos. Então, é assim, palhaço sem juízo precisa dos autores, precisa dos palhaços, a gente precisa de muitas iniciativas dessas, né? Então, é um pouco. Muita iniciativa, né? E vem cá, na pandemia, como é que vocês se viraram? Porque a pandemia, né, não tinha por onde, né? O mundo todo. Soraya, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, a gente precisa entender quem que está na linha de frente, quem não está, né? E eu acho o nosso trabalho essencial, mas eu acho que a gente precisa ter uma responsabilidade, né? Que é o que é a gente, qual é a nossa função, né? Eu sempre digo quando as pessoas falam, mas o que é Palhaço Sem Fronteiras? Eu falo, você conhece Médico Sem Fronteiras? Então, Médico Sem Fronteiras não vai, a gente vai nos mesmos lugares, só que a gente é palhaço, né? Tipo assim, porque o Médico Sem Fronteira, ele vai na linha de frente, né? Eu acho que talvez dentro do hospital tenha coisas parecidas nesse sentido, né? Vai ali na linha de frente. E a gente vai num outro lugar, né? Que é essencial, mas que ele precisa ser colocado de uma maneira. Eu acho que a gente, nesse momento, que a gente nunca viveu na história, a gente não sabe como lidar com tudo isso, né? Mas a gente sabe que a gente não quer mais contagiar mais gente.
né? Então, Uhum. o primeiro momento que a gente pensa é, nós podemos ser foco de passar esse De vírus, né? contaminação. É, a primeira coisa que a gente pensou foi, tipo assim, não era nem que a gente podia ficar doente, mas que a gente pode contagiar as pessoas, né? Porque já não Porque, vem, né? Pega uma é, aldeia indígena, né? inclusive, a gente estava trabalhando na Venezuela, Pior. no meio, quando recebeu o chamado, e é uma história super engraçada, porque eles estavam sem telefone, sem nada. Era um lugar que, às vezes, a gente vai para uns lugares que não tem, né, nenhum contato. Por isso que nossos espetáculos, muitas vezes, a gente não depende muito de eletricidade e tal, é tudo mais. Tecnologia, E aí tudo no braço. eles estavam lá, e aí, tipo, tava tudo certo, porque eles falaram, eu lembro que eu falei com o Palhaço Sem Fronteiras Bélgica, que eles falaram assim, Aline, a gente já falou com o Médicos Sem Fronteiras, eles podem ficar lá porque ainda não é para voltar. De repente, isso foi tipo um dia, no outro dia de manhã, recebeu, manda eles voltarem. Só que a gente não conseguia falar com eles, porque eles estavam lá do outro lado da fronteira. Aí a gente falou com a polícia, falou com não sei o quê, não sei o quê. Aí, na hora que eles passaram a fronteira, a polícia parou. Porque a gente falou o carro que eles estavam, não sei o quê. Aí a polícia parou e falou assim: vocês são os palhaços sem fronteiras? E aí eles falaram assim: somos, por quê? Tipo assim, porque vocês têm que voltar pro Brasil, né? Tipo assim. E aí eles falaram que na hora foi muito engraçado, mas aí, tipo, era isso, porque tinha gente da Bélgica, da França, e a fronteira ia fechar, enfim. Mas aí eu tô dando toda essa volta para dizer que esse foi um primeiro momento que foi, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí a gente começou a pensar como a gente readequa. E a gente teve muitos bons resultados. A gente tinha um projeto que chama Palhaças Sem Fronteiras, que é nas casas de acolhida, que a gente trabalha com mulheres vítimas de violência e que a gente readequou. E a gente conseguiu começar a trabalhar com mulheres de casas de abrigos, daquele, como que chama? Como que é? Como que não? Abrigos que não pode, que eles são sem comunicação, esqueci o nome agora, o termo que se usa, mas tem uns abrigos que eles não podem ser, enfim, divulgados, né? Reconhecido. É, Hum. são abrigos As vítimas estão escondidas, né? mas tem um nome específico que Está agora me fugiu. Mas esses abrigos, protegido. a gente não conseguia acesso deles, né? Porque nem a gente pode ir nesses abrigos normalmente, porque é tão fechado, porque um pode passar informação para o outro. E com os vídeos, a gente conseguiu uma comunicação com essas mulheres que não receberiam vídeos, né? E isso foi tipo. Enfim, eu sou bem positiva nesse sentido, porque eu falei, putz, olha que a gente conseguiu, a gente, né, não conseguiu. E aí a gente começou a readequar e a gente percebeu também um outro ponto durante a pandemia, que foram os artistas, né? O Palhaço Sem Fronteiras hoje a gente tem uns 70 artistas no cadastro, né? Que é tipo um cadastro que a gente tem, que tem pessoas que atuam, às vezes umas atuam pontualmente. Fala, Sôcia. Isso que eu queria entender. Como é que vocês, porque o conceito do Palhaço Sem Fronteira tem princípios, tem conceitos, né? Como que, como que vocês alinham esses palhaços nessa. Porque não basta ter um número e bater na porta do Palhaço Sem Fronteira. Eu, eu, eu acredito que vocês têm uma ideologia que não é partidária, né? Mas a pessoa para enfrentar uma cidade depois de um terremoto ou conflitos de guerra civil, de campo de refugiados, tem tem um entendimento de que o seu trabalho artístico ele está muito direcionado, né? Mas como que vocês trabalham esse alinhamento? A Roberta até fez uma pergunta, eu vou pedir até para as pessoas escreverem, tem muita gente acenando tudo, a nossa entrevista fica gravada, mas esses comentários desaparecem no Instagram. Então, eu vou pedir para entrar em contato, tanto com o Palhaço Sem Juízo, como com o Palhaço Sem Fronteira, e a gente consegue trocar figurinha, né?
mas eu vi aqui a Rô Como eles perguntando preparam, isso, né? como eles Como que é preparam um o profissional. preparo, treino para uma leitura de contexto, É, para ter essa adequação de tema, de conteúdo, para chegar, né? Para de fato atingir. então, né, essa pergunta é muito interessante porque é muito diferente de cada Palhaço Sem Fronteiras. Então, eu não posso dizer que existe um alinhamento de todos os Palhaços Sem Fronteiras. Porque eu, Aline, como fundadora, eu mesma pensei, eu estou me formando em ciências sociais, né? Depois que eu comecei o Palhaço Sem Fronteiras, eu resolvi fazer a faculdade, porque eu comecei a pensar que eu precisava de mais informações e formação, né? Em relação a direitos humanos, porque nós somos uma organização de direitos humanos que atua através das artes circenses, né? E, e aí, o que eu comecei a perceber nos outros Palhaços Sem Fronteiras é que eles não necessariamente tinham essa questão de contextualização dos lugares. Então, tem coisas que a gente tem criado, inclusive a partir do Palhaço Sem Fronteiras Brasil, né? Que é trazer essa leitura de onde a gente trabalha. Então, por exemplo, esse ano a gente tem feito uma formação interna para todos os artistas de direitos humanos. Então, a gente teve uma formação, inclusive, com várias pessoas do Ministério Público do Trabalho e também sobre discriminação, sobre tráfico de pessoas, sobre trabalho escravo, todas as coisas que a gente atua e que a gente pode vir por exemplo, eu tive a experiência de conversar num projeto com uma mulher com uma freira que ela falou assim, eles acabaram de encontrar uma van com 160 crianças sem os órgãos, sabe? Tipo assim, e é uma coisa que se você entende onde você está, por que que você está, você começa a entender as dimensões. Então, o que a gente tem feito é primeiro, uma formação de direitos humanos, agora a gente está numa segunda fase que a gente está só trabalhando questões étnicas, raciais também, para a gente colocar todo mundo da organização na mesma página, em relação aos contextos que a gente trabalha, a como se trabalhar. A gente não está nem falando de atuação prática, tá? Primeiro a gente está numa formação mais ideológica mesmo, sabe? Conceitualmente. E a gente fez uma outra formação metodológica, que é uma formação de pedagogia, que tem alguns aspectos que seriam seriamente divertido, né? Tipo, que é um trabalho que a gente precisa trazer a diversão, mas a gente precisa ser sério dentro do contexto que a gente está vivendo. Então, tipo assim, tem a questão da gente escutar o que está acontecendo. Então, essa formação, todos os artistas receberam, né? Também agora. Então, isso é uma das coisas que a gente conseguiu com a pandemia. Então, assim, nesse ponto, a pandemia, dentro para o Palhaço Sem Fronteiras, foi um momento que a gente está conseguindo alinhar. Agora, quando eu fui trabalhar com os Estados Unidos, num primeiro momento, não existia uma formação específica, né? Existia o palhaço que vai ali, tem a sua experiência, e vai lá e faz. E eu comecei a achar, tipo assim, que é muito necessário. Então, por exemplo, a gente foi trabalhar com os Guarani Kaiowá, a gente teve 2 dias de encontro com uma antropóloga para fazer uma pesquisa do que estava acontecendo ali, para ter uma noção, né? Até porque, às vezes, você pode se colocar em muitas furadas, né? Porque existe... A gente já passou experiências aqui em São Paulo mesmo, com a polícia de falar assim, os palhaços, usar os palhaços, né, de alguma maneira, tipo, e aí você tá entre os traficantes, palhaços, então você precisa entender, tipo, aonde você tá. Então, cada vez mais a gente tem buscado esses apoios e essas contextualizações dentro dos projetos, né? Eu acho que isso é uma construção, assim, tipo, não é uma coisa geral, mas é uma coisa que a gente pensa que é necessário para que a gente possa ter uma melhor atuação e também desenvolver melhor um trabalho, até para pensar no que a gente traz de volta, sabe? Porque isso é uma das coisas que a gente tem pensado. O que que a gente entrega para quem não está lá no lugar? Para que vocês fiquem sabendo o que está acontecendo, né? Então, tipo, também tem esse lugar necessário. Mas no momento a gente tem feito isso. O ano que vem a gente vai fazer uma formação de diversidade e inclusão junto com o Palhaço Sem Fronteira Suécia, onde a gente vai criar uma pedagogia de ferramentas para os lugares que a gente vai trabalhar, não os campos de refugiado, mas pensando em metodologia de diversidade e inclusão. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem pensado cada vez mais para poder atuar. É É um isso. desenho lindo. E é super Trabalho importante pra divulgar. caramba.
É muito trabalho, e tem que ser, né? Tem que ser, não podia ser diferente. Mas como é importante documentar, né? Desenvolver. ah, Às vezes é um lado que as pessoas não veem muito, né? Esse- esse- essa É, coisa parruda, né? E uma das. vocês vivem do quê? Em Nossa, Palhaço Sem Fronteiras? eu ia falar exatamente disso, mas é que quando você perguntou do contexto da pandemia, né, a gente teve um edital, né, que a gente teve junto com a Palhaços Sem Fronteiras Suécia, e esse edital foi o edital que conseguiu e possibilitou que a gente crescesse mais esse ano, né, se crescesse no sentido de conseguir fazer um planejamento estratégico, conseguir fazer um plano de comunicação cada vez mais ter mais estrutura, né? Porque isso é uma coisa que demanda bastante, né? A gente sabe disso. A gente tem uma pretensão mais de que a gente consiga fazer mais projetos e menos administrativo, né? Esse é o nosso sonho, sabe? Que a gente consiga. Não que a gente não precise de um núcleo administrativo, né? Mas, por exemplo, o Palhaço Sem Fronteiras Espanha, ele trabalha com 4 pessoas, né? E o Palhaço Sem Fronteiras maior que existe, que é o Suécia, tem 8 pessoas no escritório. Então, assim, é, mas tem 24 projetos por ano. Então, isso é um pouco da dimensão que a gente gostaria, né? Tipo, de conseguir E o executar. Brasil tem quanto, Aline? Vocês estão quantos na administração? Então, a gente não tem nenhum CLT, né? A organização não é uma organização que tenha CLT hoje em dia, né? Que a gente, mas a gente tem um núcleo administrativo financeiro, né? Que tem 4 pessoas, mas a gente tem um conselho consultivo que tem mais outras pessoas que tem um comitê artístico, que tem comitê pedagógico, que tem comitê gestor, aí tem a parte de comunicação. Então, assim, a gente tem muita gente que faz por projeto, né? Então, a gente tem a equipe de comunicação agora que fez esse projeto do Fórum Civ, mas todo mundo vira um conselho de comunicação. Então, são coisas que elas estão. O trabalho do Palhaço Sem Fronteiras Mente, primordialmente, esse, né? primordialmente. Primordialmente, boa, obrigada. Nossa, escutei aqui. É voluntário, né? Em todos os países. Só que dentro do Brasil e dentro de países que estão em desenvolvimento econômico, a gente tem uma cláusula dentro do nosso estatuto, que é que a gente pode sim remunerar. E uma das coisas que a gente percebeu, e aí eu acho importante dizer, porque isso é um ponto importante que a gente trouxe na pandemia, é que a gente trabalha com vários tipos de vulnerabilidade dentro do Palhaço Sem Fronteiras Brasil, que não é só a vulnerabilidade do nosso público, não é a vulnerabilidade social e econômica do nosso público, é a vulnerabilidade social e econômica dos nossos artistas também. Então né, a gente não tem como, apesar da gente não conseguir ter salário para as pessoas, a gente dentro da organização a gente tem buscado muitas maneiras de conseguir pagar cachês, né, para as pessoas. Mas a gente sabe também que quando a gente pede para os nossos artistas que quando a gente não tiver, também poder contar com eles, mas disso a gente tem tentado, né? Hoje em dia a gente tem esse projeto da Suécia, a gente teve alguns projetos com o Ministério Público do Trabalho, que foram projetos também em parceria com outras ONGs, como a Asbrad, como o CAMI, que trabalham com pessoas em situação de imigração. A gente fez agora o nosso primeiro projeto, que chama Pulando Fronteiras Tecnológicas, que foi um projeto que surgiu da pandemia, com a ideia da gente também descentralizar a palhaçaria e dar acesso para as pessoas que não têm o mesmo conteúdo de formação audiovisual. Então, foi uma formação audiovisual para 25 pessoas e 150 ouvintes, com técnicas para você poder fazer vídeos caseiros, né, com uma melhor qualidade, pensando em todos os estados do Brasil, né, e a gente chamou gente, principalmente pensando nos marcadores de interseccionalidade, né, tipo assim, pessoas pessoas de outros estados, de outras regiões, do norte e do nordeste principalmente, e, e esse foi um projeto junto com a Organização Internacional do Trabalho, com a OIT, né, que a gente fez. E agora é isso, cada ano garimpar aqui, né? A gente ainda não tem uma Infelizmente, a cultura está num momento muito delicado, né, no Brasil. muito, Enfim, muito.
Muito, Eu estou muito, muito. preocupada com o horário, porque agora acho que está dando 1 hora da nossa conversa. Será que vai cair? Vai E cair. o Instagram corta, né? No Instagram não tem negociação. Então, eu vou deixar o final para você, mas eu queria agradecer todo mundo que compareceu, pedir desculpas pelo atraso, pedir para vocês contatarem a gente, Palhaços Sem Juízo e Palhaços Sem Fronteiras, nas nossas redes sociais. E agradecer muito a tua presença, Aline, que trabalho bonito, essencial, 1000 anos de vida para vocês, assim, né? Sucesso sempre. Se a gente puder trocar alguma figurinha, né? Por que não? Claro. Porque falamos de temas, esbarramos, que a gente trabalha com menos gente, né? Nosso público é menor, mas é o público da violência doméstica, do abuso sexual, a gente trabalha com esse universo que não é brincadeira. Não. Muito obrigada. Termina, linda. Fala o que Não, você quiser. obrigada a você, Soraya. Obrigada, né? Tipo, Soraya me pegou bem no meio, eu tive Covid, rolou todas as coisas, foi uma loucura, assim. Mas obrigada mesmo. Para mim é um prazer falar sempre sobre Palhaços Sem Fronteiras e sobre todos os projetos, ainda mais com você, que é uma atriz palhaça e uma, enfim, uma militante da palhaçaria, né, vamos dizer, porque estamos aí também com esse projeto que eu achei muito interessante. Acho muito interessante. E acho que é isso, acho que a gente tem que descobrir como a gente se colabora, né? Como a gente colabora para criar potência dentro disso. Porque eu acho que realmente a gente precisa encontrar esses caminhos possíveis, né? Esses caminhos possíveis de atuar em lugares onde realmente não precisa só nas áreas de alta vulnerabilidade social, precisa também em outros lugares, né? Tipo assim, onde para quem que a gente atua, como a gente atua. E eu acho que essa é a pesquisa. Onde estão as fronteiras, né, Aline? Porque às vezes as fronteiras estão no próprio bairro, né? Eu sempre falo que é tipo assim, as perguntas perguntam por que Palhaços Sem Fronteiras? Eu falo assim, porque pode ser lá da Síria, mas pode ser debaixo do seu prédio, né? Se você não quer olhar, e as fronteiras para mim elas são internas também, né? Onde estão as nossas fronteiras internas do que a gente quer ver, né? Do que a gente não quer ver. Então, para mim é ótimo terminar o ano com essa conversa. Foi muito gostoso, você é uma ótima entrevistadora. Adorei. É isso, gente. Quem quiser conhecer mais, a gente vai lançar um projeto semana que vem, só senão eu vou esquecer de falar, que chama Absurdas Convivências, que é um projeto de 7 vídeos, junto com o Palhaços Sem Fronteiras Suécia, que foi uma parceria, mas com artistas aqui do Brasil, que é sobre competências socioemocionais. Então, sobre medo, autocontrole, responsabilidade social, tudo através da palhaçaria. Então, quem quiser ver os vídeos e, enfim, e divulgar, A gente acessa a rede de você. Palhaços Sem Fronteiras Brasil, no Instagram, no Facebook, e o site está em construção, reconstrução, mas está lá, dá para acessar ainda também. E quem quiser apoiar a gente, apoie. É isso, de muitas maneiras. Vocês têm Lei Rouanet, alguma coisa, Aline? Não temos Lei Rouanet ainda. Ainda não, mas precisamos ter. Quem sabe esse ano que vem a gente consiga alguma coisa. Acho que é isso, é um processo, mas é por aí. É isso. Mas obrigada mesmo Querida, pelo convite. Muito obrigada. Dia 10, que é dia do palhaço, já fica o meu cumprimento aqui adiantado. E a gente vai receber na live o Wellington Nogueira do Palhaço Sem Juízo. Do Doutores da Alegria. Ai, que ótimo. Ai, que ótimo. A gente recebe o Wellington Nogueira, o fundador do Doutores da Alegria, numa conversa. Espero que tudo funcione no tempo certo, né, Aline? Mas foi ótimo, deu tudo certo. Muito obrigada, querida. Fica bem. Te agradeço demais, viu? Um beijo para você e para os Palhaços Sem Fronteira. Obrigada. E beijo para os Palhaços Sem Juízo também. Continue sem juízo.